Então, por exemplo, estava dando um exemplo, política salarial com database e tal. Nesse momento é muito difícil atender essa reivindicação. A visão que o governo está tendo para tratar das questões relacionadas às carreiras, salários, etc., é fazer uma discussão setorial, pelas diversas, tentando corrigir o que a gente chama de diferenças, distorções, e olhando para as diversas categorias que no final das contas somam 1.200.000 servidores. Porque eu tenho quase certeza que nós vamos conversar com todas as entidades setoriais que representam todos os servidores. Então é um pouco essa conversa. Então combinar essa coisa setorial com a geral, então é difícil atender a geral, mas nem por isso a gente fechou porta nenhuma, até porque não é essa a visão do governo, é continuar conversando e se tiver conflito continua conversando, não tem esse tema de negociação permanente, é isso. Mas o governo não tem condições de dar pelo menos uma resposta para o fórum nesse momento, pelo menos de um calendário de negociação da pauta unificada, em relação à pauta geral. Assim. Porque as entidades elas estabeleceram como prazo para ter uma resposta o dia 31 de março. Na reunião passada foi dito que 31 de março era um prazo complicado para se trabalhar e que o governo trabalharia o prazo do orçamento, que é agosto. E nessa reunião vocês não conseguiram nem apontar não, isso? Nós assim, recuamos para 31 de julho. O governo apresentou que vai tentar fazer todo o esforço para... Senta aqui, Marcelo. Para julho. Tem que antecipar 30 dias para dar tempo, na expectativa que nós temos, né, de que haja acordos. Seria para responder o quê? O conjunto das demandas, como é que nós vamos tratar esse olhar para o conjunto das demandas dos servidores? Não é necessariamente para atender um ou outro ponto da pauta geral de reivindicação, mas é para atender expectativas do conjunto dos servidores através das suas entidades representativas, considerando que a dinâmica mais forte, na nossa visão, são as discussões setoriais. Para 2012 tem algum aumento? Não. Nenhum, nem reajuste dos benefícios? Isso é uma questão que até o dia 31 de julho nós vamos ver se nós temos espaço para antecipar alguma coisa. Por exemplo, esse é um tema que eu ia comentar. Da pauta geral, acho que um tema que ainda tem alguma chance de avançar com impactos em 2012, embora não possa prometer, o orçamento não prevê, é no conjunto da negociação, quem sabe tem algum espaço ainda em 2012. O mais provável é 2013, para benefícios. Todos os benefícios, auxílio alimentação, plano de saúde, inclui todos esses. Estou trabalhando tudo em pacote, exatamente. Então, 2012 benefícios, 2013 não, é pouco provável, que eu estou dizendo. Tem uma chance, nós vamos trabalhar para discutir isso no conjunto das negociações e olhando os impactos para 2013. Se houver algum espaço, a gente tenta na área dos benefícios e fruto da negociação aqui. Então não é um ponto da pauta geral que nós estamos descartando, entendeu? Aí por isso é a marcação da conversa para dia 24. E tudo isso uma resposta para o dia 31 de julho. Quer dizer, vão ter reuniões setoriais, mas essas do fórum vão continuar também paralelas a essas reuniões setoriais. Isso é o que eu estou entendendo, sim. Exatamente. O governo não está temendo a greve, não, geral dos servidores? Não, o governo não quer greve. Nenhum governo quer greve como empregador. Não é bom greve, mas o governo tem sua dinâmica também. Veja só, uma decisão sobre um agregado, que é a despesa de pessoal, que representa 4,5% do PIB, é uma decisão de porte. Ela afeta toda a macroeconomia do país, né? Ela tem a ver com as questões fiscais, com a política macroeconômica. Isso é um assunto que passa pela ministra do Planejamento, que é discutido no conjunto do governo e é decidida pela presidenta da República. Esse tempo exige maturação, exige olhar do ponto de vista de quem vai decidir, que é uma decisão ampla, um conjunto de variáveis, né, macroeconômicas, econômicas, de justeza das reivindicações. O maior empregador do país, 1.200.000 pessoas. Então, por isso mesmo a greve geral também é um impacto. Mas eu acredito que se o senhor considera injusta a reivindicação de recomposição salarial dos servidores?
Não, isso é injusto. Eu disse que o governo não tem Você disse que é uma questão de avaliar a justeza, então o governo avalia mas a gente avalia de qualquer justo. pauta a justeza. E como o governo avalia essa pauta? Ela é justa? 2208, a gente já disse explicitamente que não tem nenhuma condição de atender. E esse percentual não, existe alguma possibilidade de atender um outro percentual? O governo tem a possibilidade de apresentar uma contraproposta? Na linha das conversas setoriais é o que nós A pauta geral. Para a pauta unificada. A pauta geral, o que eu vejo que pode avançar um pouco é a área dos benefícios. É onde eu acho que tem mais. 22% não tem condição, mas também não se discute a possibilidade de apresentar uma contraproposta. Não, porque o governo está trabalhando com reajuste linear. Então, a política do governo, assim, dá para falar que a política do governo não é trabalhar uma pauta geral para todos os servidores. Uma política geral de salarial, não. Então, É bom lembrar, de reajustes diferenciados para cada setor. é bom lembrar que a pauta que é apresentada, eles mesmos disseram isso hoje, que não se resume ao 2208. Não é, a Eles têm pauta- uma pauta mais extensa. Hoje a reunião era e para discutir a gente política tem- salarial, né? Então a gente tem disposição Não, de para discutir a dialogar. A pauta toda. Geral. toda a pauta. Tá, em relação à política salarial, eles falam, a gente estava conversando ali fora, inclusive, com o senhor perguntou que o Barella estava falando, era exatamente isso. Que a política salarial não é só o 2208, é a questão da database, tem uma série de outras questões. O governo, então, Nesse não... momento é muito difícil atender isso. O 2208 é descartado. Tá, fora o 22, os A outros database pontos. para nós está no contexto das mudanças institucionais do sistema de negociação permanente. Prever uma database com os servidores públicos federais é parte da constituição do sistema de negociação permanente, que vai depender de aprovações legais decorrentes da Convenção 151, né, do fato do Brasil ter aderido à Convenção 151 da OIT. Então nós temos que mudar os instrumentos legais que vão ser necessários. A database certamente está nesse contexto. Pode estar ou pode não estar. Isolado também não é um tema que a gente tem a condição de atender. Então, secretário, que entendi que dá para concluir, é que tem possibilidade de alguns setores do funcionalismo receberem algum benefício, reajuste através de benefício, é isso? Alguns setores, porque você vai tratar setorialmente, e se a possibilidade é para benefício, então alguns setores, é isso? Não, é assim. A reivindicação dos benefícios é uma reivindicação geral, que atinge todos. A possibilidade de eventualmente antecipar algum impacto para o orçamento de 2012 nos benefícios, que atinge todos, depende do conjunto de conversas setoriais e também da volta ao fórum que nós vamos fazer mais à tarde. Agora, essas discussões setoriais, elas visam aí a busca da correção de distorções exatamente para depois se falar numa política salarial extensiva para os servidores. É essa a visão do governo? Você pode repetir? De discutir setorialmente para corrigir as distorções que existem entre as carreiras hoje na administração pública, para depois se falar numa política coletiva aí do setor Isso, público? por exemplo, pensando num cenário no futuro, vamos admitir que tanto do lado do governo e até no cenário ideal, as entidades dos servidores reconhecessem isso, você tivesse uma situação harmônica do ponto de vista das relações salariais, de carreiras entre as diversas categorias. Vamos admitir que isso acontecesse em algum momento, no futuro. Você poderia praticar uma política, digamos, linear, porque uma política linear, ela fotografa a situação atual e mantém. Ela fotografa e congela. Se você tem uma situação harmônica, fazer uma política linear é muito mais razoável do que se você não tem. E aí nós estamos julgando que nesse momento nós não temos. Portanto, a gente não pode fazer o reajuste linear. Ficou claro, né? As reuniões setoriais já se iniciam hoje? As reuniões setoriais? Nossa, já começaram. Já começaram? Mas hoje já tem conversa. E vamos ter muitas amanhã, sexta. Vamos fazer um ritmo alucinante, mas que nós estamos topando, porque nós achamos importantíssimo fazer. Em relação à sessão 24 do PL 2203, foi discutido alguma coisa na Foi, reunião? o governo Qual a posição do mantém, governo? mantém. O que mudou foi, da nossa parte, a gente topou antecipar para 31 de julho, a gente abriu a questão dos benefícios, que ainda está em aberto, dissemos algumas coisas que não temos condições de atender e, particularmente nesse ponto, mantemos. Vai manter.
E o secretário, se eu não me engano, numa outra reunião, se disponibilizou a participar de uma audiência pública no Congresso para discutir Isso aqui? o PL Essa parte do 24? do 22, o PL 2203. Ah, sim, não. Isso nós vamos fazer. Conversa com o relator, estamos esperando, também é o tempo do relator. E as audiências públicas que, porventura, se for esse o encaminhamento, falando sobre audiência em relação à questão da insalubridade e periculosidade, que o governo está muito convencido de que a proposta dele é uma proposta de melhoria. O governo não como um todo, porque já houve manifestações da base governista, inclusive de alguns ministros, contra essa sessão 24. Eu tive uma reunião da insalubridade. Bom, isso sinceramente eu não conheço, tá? Mas de qualquer forma nós aqui no Ministério do Planejamento estamos entendendo que a proposta é muito boa, que ela é correta, que ela vai no sentido correto e o governo está muito tranquilo, estou falando pelo Ministério do Planejamento, de que vai a um debate público, se for o caso, audiência pública, e defende seus pontos de vista com muita tranquilidade e está, inclusive, confiante de que aprova no Congresso. E a questão da carga horária dos médicos também foi tocada na reunião de hoje? Não. Vocês falaram? Não. Gente, vamos ensinar o secretário tem uma pauta. Não, Obrigada. Obrigado. Obrigada. Tchau.